A paz do Senhor Jesus, meus amigos, aqui é o pastor Carlos Alexandre Costa e vamos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Eu estou um tempo sem postar vídeos aqui, peço perdão a vocês. O canal tem crescido, a interação tem sido muito proveitosa e eu vou estar dando uma atenção maior aqui vocês no canal. Nós vamos voltar com os nossos estudos bíblicos aprofundados. Pelo menos eu vou ter o compromisso aqui com vocês de postar um vídeo por semana, tá bom, pessoal? Pelo menos um vídeo por semana eu vou estar assumindo esse compromisso de postar aqui estudos aprofundados para vocês, questões que não são abordadas no cotidiano normal da igreja ou das denominações, assuntos históricos, assuntos que dizem respeito a coisas que nos foram ocultadas. Nós vamos nos aprofundar bastante aqui, fiquem tranquilos, pois nós vamos normatizar os nossos estudos. Eu peço a vocês, gentilmente, caridosamente, que me sigam lá no Instagram, @pastor Carlos Alexandre Costa, por gentileza, vai lá no meu Instagram, e também na minha página no Facebook, Carlos Alexandre Costa. Vamos estreitar aí o nosso relacionamento, vamos trocar ideias. Eu vi aqui uma galera que deixou e-mail para que eu pudesse estar enviando os livros, alguns materiais que eu uso aqui para pesquisa, e eu vou estar enviando sim, vou estar atento sim, Sempre procuramos ir diretamente ao assunto. Surgiu uma pergunta de um inscrito aqui do canal, ele falou comigo aqui diretamente acerca de Martinho Lutero. Nós fizemos um vídeo aqui sobre Lutero, sobre a Reforma, tendo por base o material do livro História Secreta do Ocidente, de Nicholas Hager. Então, a galera gostou bastante desse vídeo, comentou bastante, e a gente vai falar um pouquinho mais acerca de Lutero, porque ele me falou da questão de Lutero ser contra a comercialização de indulgências. E eu falei para ele que Lutero não era necessariamente contra, mas que Lutero ele foi contra a maneira como as indulgências eram comercializadas, a maneira como as indulgências eram apregoadas. Existe uma sutileza no argumento de Lutero à sua época, Claro que hoje, fora do ambiente católico, vamos dizer assim, as igrejas protestantes, os protestantes, os reformados, sejam reformados radicais ou maistrais, não acreditam, não creem mais das indulgências, mas os católicos sim. E nós temos essa questão que ela é muito sutil nas 95 teses de Lutero, para se perceber que havia sim a indulgência papal à época em que Lutero tinha argumentos, vamos dizer assim, sutilmente favoráveis à manutenção das mesmas, e só admitindo que a maneira como tais eram apregoadas e cobradas é que eram maneiras erradas, indevidas e equivocadas. Mas nós vamos ler para compreendermos. Eu separei aqui um trecho e eu gostaria que vocês acompanhassem comigo a leitura para que vocês mesmos possam tirar as suas próprias conclusões. Então estamos aqui com o texto das 95 teses de Lutero. Nós vamos ler e você irá ler comigo da tese 62, tá? Em diante. Nós vamos ler aqui e você vai concluindo, vai interpretando aí, tá? Olha o que diz na 62. O verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus, correto? Este tesouro, entretanto, é o mais odiado, e com razão, porque faz com que os primeiros sejam os últimos. Sim, segue a lógica. Em contrapartida, o tesouro das indulgências é o mais benquisto, e com razão, pois faz dos últimos primeiros. Sim, segue a lógica. Por esta razão, os tesouros do Evangelho são as redes com que outrora se pescavam homens possuidores de riquezas. Sim, segue a lógica. Os tesouros das indulgências, por sua vez, são as redes com que hoje se pesca a riqueza dos homens. Olha aí, ó. Então, Lutero está numa lógica, até o momento, excelente.
Ele está conseguindo captar a essência da realidade da sua época, de como era a aplicabilidade do verdadeiro tesouro do evangelho na realidade e de como que a indulgência ou a pregação das indulgências, das absorvições das culpas e dos pecados, ela era nociva para a aquisição apenas e unicamente de dinheiro. Eu vendo para você o perdão do seu pecado, eu vendo para você a absolvição da sua culpa por um determinado preço. Então a indulgência, ela passa a ser a rede com que passa a se pescar a riqueza dos homens, porque realmente pessoas em larga escala acreditavam nisso, que comprando um papel, que comprando algo supostamente assinado ou devidamente assinado pelo Papa ou por outras categorias clericais existentes à época de Lutero, eles realmente, por causa daquilo ali, acreditavam que receberiam o perdão dos seus pecados. E Lutero, então, ele faz esse negócio de indulgência só está servindo para pescar as riquezas dos homens, para arrancar dinheiro das pessoas. E ele vai continuar, então, dizendo: as indulgências apregoadas pelos seus vendedores como as maiores graças realmente podem ser entendidas como tal, na medida com que dão boa renda. Então é lógico. Então, entretanto, na verdade, elas são graças mais ínfimas em comparação com a graça de Deus e a piedade na cruz. Olha, muito lógico. Os bispos e curas têm a obrigação de admitir com toda a reverência os comissários de indulgências apostólicas, em outras traduções, indulgências papais. Então aqui já começa a embaçar, porque se você é contra a indulgência, seja contra todas as indulgências. Mas a compreensão, a época do contexto, século XVI, eu posso até admitir que ainda havia uma interpretação teológica que colocava sobre o Papa realmente a representatividade do legado apostólico ou da continuidade apostólica, e que Lutero realmente teria em mente a sua época, a sua teologia, que o Papa era o representante de Pedro e que Pedro, sendo representante de Cristo, então o Papa seria o representante de Cristo na Terra. Então, ainda que possamos admitir que Lutero tinha em sua mentalidade teológica, pela sua época, pela construção teológica da sua época, até o momento que isso poderia ser uma verdade, que realmente Cristo poderia ter um representante na Terra, ou que Pedro poderia ter um representante na Terra, assim, ou que Pedro foi o continuador do ministério de Cristo, nesse sentido mais, vamos dizer assim, institucional. Ainda assim seria um absurdo a admissão de que esse representante, por um papel assinado, poderia conceder indulgências ou perdão ou remissão de culpas e pecados a alguém pelo fato dele ser o Papa. Então aí nós já vemos um problema. Tem, porém, a obrigação ainda maior de observar com os dois olhos e atentar com ambos os ouvidos para que esses comissários não preguem os seus próprios sonhos em lugar do que lhes foi incumbido pelo Papa. Ou seja, o que tem que ser feito é vigiar esse pessoal que deturpa a pregação das verdadeiras indulgências na minha construção teológica, como se eu fosse Lutero, eu estou pensando, no meu pensamento teológico, os bispos e curas têm que fiscalizar para que a pregação das indulgências elas ocorram de acordo com o meu pensamento teológico que eu estou deixando aqui nessa tese, que eu já estou me encaminhando para o final aqui, aonde durante várias teses eu acabei com as indulgências, eu destruí as indulgências, mas no final eu quero deixar algo claro aqui. De certo modo, as indulgências papais elas vão ter algum valor. Um valor que, na minha tese, eu vou atribuir e dizer que valor é esse, tá? Não é como eles falam, mas eu tenho aqui um pensamento e a do Papa passa batido. Então calma aí, meu mano. Lutero, você é contra ou você é a favor?
Porque indulgência é indulgência, seja do Papa, seja de Pedro, seja de quem for. Não existe indulgência. Que raio de reforma é essa que estava sendo proposta ao seu tempo? Mas tudo bem. Aí vai dizer, então, na 71, seja excomungado e maldito quem falar contra a verdade das indulgências apostólicas, ou em outras traduções, das indulgências papais. Então, calma aí. Deixa eu entender você, Lutero. Olha, contra a maneira como é cobrada, rola. Mas contra o Papa, não. Papa não, pelo amor de Deus. O que ele fala, tá falado. Né? O que ele diz, está dito. Curioso isso, né? E aí continua dizendo assim, ó, seja bendito, porém, quem ficar alerta contra a devassidão e a licenciosidade das palavras de um pregador de indulgências. Então, assim como o Papa, com razão, fulmina aqueles que, de qualquer forma, procuram defraudar o comércio de indulgências, ou seja, o Papa ele é muito bom, porque ele é que determina, né, a metodologia de indulgência, tá? Mas não pode ser feito de maneira defraudativa. Não pode ser feita de maneira licenciosa. E todo mundo tem que ficar alerta, tá? Ou seja, tem um jeitinho certo de você adquirir. Eu só não concordo como estão fazendo agora. Mas tem um jeitinho correto, que é bonitinho pelo Papa. Não precisa ninguém ficar forçando nada. Tem que ser uma compra voluntária. Na minha opinião, você não vai receber perdão de pecados. É melhor você ajudar um pobre do que você comprar indulgência. Elas não valem nada no sentido de um perdão divino, mas se é do Papa, pode comprar. Calma aí, Lutero. Me ajuda? Que negócio é esse? Como é que funciona isso? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Ele vai continuar dizendo, muito mais deseja fulminar aqueles que, a pretexto das indulgências, procuram defraudar a santa caridade e a verdade. Então, no pensamento aqui do amigo Lutero, é porque a indulgência ela não podia ocupar o lugar de outros princípios cristãos que, de fato, eram bíblicos e verídicos. Tá? Então, você vai ver nas 95 teses que você vai batendo palma até chegar aqui. Porque é como se tudo aquilo que foi dito anteriormente e o que será dito depois vai ser pautado sobre uma ótica teológica, ok? Por quê? Porque a compra e a venda de indulgências, ela também ocorreu em meios fora o meio católico, ok? Se nós pegarmos a história de fato da Reforma, do nosso amigo Lutero e dos seus companheirinhos que brincaram durante um bom tempo de sociedade secreta ainda, você vai ver que muita maracutaia rolou, que muita gente que estava ao lado dele nessa suposta reforma não valia R$1, não eram pessoas que estavam preocupados com o futuro da igreja, mas que viram oportunidade de ganhar muito mais, de enriquecerem muito mais, de alavancarem muito mais, de terem muito mais poder. E o nosso amigo aí, promotor da reforma, entre aspas, foi um grande auxiliador para que outros tipos de pessoas pessoas não boas tivessem poder sobre outros. A única coisa que ele fez foi dividir. Ele dividiu a cristandade. E nós sabemos muito bem que desde épocas muito remotas é estratégia de diversos movimentos revolucionários dividir para conquistar. Então esse é um fato. Tá bom, galera? Eu só queria mostrar isso para vocês. Fiquem ligados aqui no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Muitos outros vídeos virão para nós aí. Obrigado para você que está se inscrevendo, muito obrigado você que está comentando. Eu vou estar mais ativo aqui, é uma coisa que eu vou cumprir aí, vou estar respondendo comentários, interagindo com vocês, tá bom? À medida do possível aí, né, porque o canal está crescendo, vai chegar uma hora que eu não vou conseguir responder exatamente a todo mundo, mas eu vou estar me esforçando ao máximo aí. Obrigado a todos vocês, fiquem na paz do Senhor Jesus.